Hora de falar sobre a possibilidade de uma reviravolta no caso Arboleda. O zagueiro equatoriano se apresentou ao São Paulo nesta segunda-feira, justamente no dia em que se completava um mês da sua ausência. Ele havia desaparecido em 4 de abril, justamente no dia do jogo contra o Cruzeiro. Pois bem, São Paulo só aguardava que a ausência do Arboleda se prolongasse além de um mês para acionar a rescisão de contrato por justa causa. Mas, com o retorno do equatoriano, há um debate interno. Será que vale a pena ir à FIFA para pedir essa rescisão de contrato, correndo o risco de ver o Arboleda ganhar esse processo, causando um enorme prejuízo no São Paulo? Nessa segunda, ele e seus representantes tiveram uma conversa com o Tricolor e, num primeiro momento, o São Paulo pretende fazer com que o Arboleda siga treinando no elenco, não seja utilizado e seja negociado na metade da temporada, com a lembrança de que o Arboleda chegou a conversar com o São Paulo para uma rescisão de contrato de forma amigável ao longo dos últimos dias, mas diante do interesse de outros clubes brasileiros, São Paulo e Arboleda recuaram nesse projeto. Zagueiro equatoriano que custa R$1 milhão por mês. São 700 mil entre salários de direitos de imagem e outros 300 mil reais para o pagamento de dívidas constituídas pelo atleta durante o período em que está no Brasil. Só para completar, conta ainda que imaginar Arboleda jogando pelo São Paulo hoje parece maluquice, seria o maior contrassenso e falta de respeito com o próprio São Paulo. Aceitar que alguém que ficou um mês ausente sem mal fazer contato voltasse a jogar pelo Tricolor. E essa história de que o Flamengo passará por uma barca com 4 jogadores na metade da temporada. Quero explicar em detalhes essa história, com contornos diferentes para cada um dos atletas. O primeiro deles, Everton Cebolinha, tem contrato apenas até dezembro. Havia sido comprado do Benfica por 13,5 milhões. Ou seja, na metade do ano o Flamengo vai ter a última chance de fazer algum dinheiro com o atleta. E se conseguir vendê-lo em julho ou agosto, o Flamengo ainda economiza o salário de R$1,5 milhão por mês até dezembro. Ou seja, nesse momento, o Flamengo está à procura, em busca de propostas pelo Cebolinha. Se elas aparecerem, o jogador será negociado. Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto do Flamengo e com propostas recusadas na janela de julho do ano passado e de janeiro desse ano. O Flamengo entende que precisa respeitar os processos e também o sonho do Léo Ortiz em atuar num grande do futebol europeu. Se existir uma proposta boa, o Flamengo concede essa ideia de negociar o atleta e a partir daí poderia ter Danilo ou Vitão para substituí-lo na condição de titular, com a zaga sendo formada por Léo Pereira e Danilo ou Léo Pereira e Vitão. O Wallace vive uma situação meio diferente. Atleta que quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, mas que não conseguiu se firmar desde sua permanência. Existe a possibilidade de o Red Bull Bragantino estreitar a relação e fazer uma nova proposta na metade do ano, se essa proposta chegar, a tendência é que o negócio saia. Para completar, Everton Araújo, que virou titular absoluto e peça importantíssima do time de Leonardo Jardim. Em caso de proposta excelente, deve haver acordo, até porque o Flamengo, mesmo arrecadando bastante, como nunca um clube brasileiro na história, na temporada passada foram 2 bilhões e 100 milhões de reais, vai haver a necessidade de uma enorme venda na atual temporada. E há dentro do Flamengo a impressão de que o Everton Araújo pode ser esse cara, jogador monitorado por vários grandes clubes do futebol europeu, entre eles o poderoso Real Madrid. Esquentando aqui a semana começando, pós-feriado, né, gente? Vou dar essa colher de chá aí pra vocês. Mas agora, gente, vamos falar sobre Lucas Moura, porque Lucas Moura realizou cirurgia agora pela manhã. Ontem foi uma cena bem dura, né? A hora que ele se machuca ali, saiu carregado, chorando, muito emotivo, né? Foi ali uma cena muito difícil e, infelizmente, o diagnóstico não foi bom. Uma ruptura total do tendão calcâneo da perna direita, que é o tendão de Aquiles. A gente já tá vendo as imagens aí. Então, não deve voltar a jogar nesta temporada. Foi logo no dia em que ele volta a jogar, né? Atuou só por 22 minutos, um retorno tão aguardado e bem no dia que ele volta, infelizmente, né? Depois de 46 dias afastado por uma outra lesão, uma fratura na costela, acabou aí se machucando novamente. O São Paulo divulgou uma nota hoje pela manhã. O meio atacante Lucas passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira no Hospital
Albert Einstein para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. E aí essa nota do São Paulo informa que o procedimento conduzido pela equipe do doutor Moisés Cohen foi bem sucedido, felizmente, e ele deve ter alta hospitalar amanhã, permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação, antes de começar o processo de recuperação à fisioterapia. O Lucas fez a gente está vendo aí as imagens ainda do momento em que ele se machuca, daqui a pouco a gente vê ele saindo ali, né? Muito sentido, e também o post que o Lucas fez, enfim. Triste, né, PVC e Fabiola, né? Um atleta, né, que sempre quer estar em campo, já tinha ficado um bom tempo afastado, e aí no dia que ele volta, toda aquela expectativa, né, de voltar a jogar, vai lá e se machuca de novo, e uma lesão grave, deve perder toda a temporada e o restante da temporada. Nos retornos de jogadores de lesões importantes, como o Lucas teve, a preocupação sempre é muscular. Porque você passa um tempo grande sem jogar, o caso do Paulinho no sábado, você está preocupado com as lesões musculares. Aconteceu com o Vitor Roque no dia do retorno, mas ele já tinha passado por jogos entrando no segundo tempo e tomou a pancada e acabou tendo uma ruptura dos ligamentos do tornozelo. E o caso do Lucas é muito pior ainda, porque ele não joga mais esse ano, são 6 meses pelo menos de recuperação, e é tendão de Aquiles, o que não é uma lesão que você preveja que vai acontecer. Eu lembro muito, é uma lesão mais comum no basquete, né? Kobe Bryant teve lesão de tendão de Aquiles, mas eu lembro lesão no futebol, que eu me lembro muito de um caso, o Nildo, centroavante do Grêmio, que fez o gol do título da Copa do Brasil de 94. No mesmo ano ele foi jogar contra o Corinthians no Morumbi e o boiadeiro vinha atrás dele e ele caiu, e ele saiu acusando o boiadeiro de ter dado uma pancada, porque felizmente eu não tive nenhuma lesão de tendão de Aquiles, mas o que se fala é que você parece tomar uma pedrada na parte anterior da perna, na parte de trás da perna. E ele saiu dizendo que tinha tomado uma pancada do boiadeiro. Depois ele até se desculpou com o boiadeiro porque entendeu que a lesão do tendão de Aquiles, a ruptura, parece que você tomou uma pedrada na perna. Tem coisas que não tem o que prevenir, o que não tem... Acontece, mas é muito triste o Lucas voltar e no primeiro dia, no dia do retorno, ter uma lesão dessa gravidade. Triste, né, Fá? Muito. Claro que lesão de atleta é sempre muito sofrido, mas quando a gente vê um atleta na acepção da palavra, um cara que é dedicado, que se cuida, talvez doa mais, né? Porque ninguém merece lesão, nenhum atleta merece lesão, mas quando a pessoa é muito cuidadosa, isso impacta mais, né? Eu vi quando ele tentou calçar a chuteira de novo para poder voltar e aí dá um nervoso no lance porque eles viram o pé de novo, assim. E eu estava assistindo o jogo com os São Paulinos, falando, cara, isso tem mais de 40 minutos do segundo tempo, mais ou menos, 41 minutos do segundo tempo. Falaram, o Lucas está fazendo cera? Eu falei, não, o Lucas não está fazendo cera. Ele não é esse jogador que fica ali fingindo uma lesão, enrolando na grama, não é o perfil do Lucas, né? Eu falei, a notícia é ruim, ele certamente se machucou. Então, torcer para ele não pensar, ele tem 33 anos, né? 34 anos. 33. 33, não completou? E aí deve Neymar, né? Não, o Neymar tem 34. Mas torcer para ele não pensar em desistir, né? Porque as lesões são 8 desde o retorno dele ao São Paulo. Então, eu sei que isso vai desmotivando. Tomara que ele consiga, mais uma vez, Lucas, lutar e se reestabelecer e voltar a jogar futebol. Falando bastante sobre desgaste, Arnaldo, também teve desgaste lá em Bragança, não foi no Morumbi, foi em Bragança. São Paulo empatou com o Bahia com a paçocada do Rafael na última bola, quando estava 2-1 para o São Paulo. E aí, o mais dramático, o Lucas entrou e já saiu, está fora da temporada com uma contusão gravíssima. E o São Paulo muito desgastado também. Terminou o jogo com 9 praticamente, né? Bom, primeiro que o próximo jogo do Brasileiro é contra o Corinthians, exato. em Itaquera. O Corinthians é o time que se mobiliza para partidas específicas há muito tempo, né? Então, eu acho que tem essa situação. O São Paulo vai ao Chile antes, contra o O'Higgins, que é com quem disputa a liderança do grupo, e depois joga contra o Corinthians. Os jogos do São Paulo, na verdade, falando em desgaste, são todos os times, né? Agora ainda faltam 8 partidas em 25 dias até a parada da Copa para quem joga 3 competições.
Então, é uma contagem meio que regressiva, faltam 8. E os jogos do São Paulo normalmente vêm sendo assim, né? Você assiste até o momento das substituições de uma forma e depois de uma outra forma, por diversos motivos. Pelo desgaste, porque o banco é fraco. E aí você vê uma tentativa de manutenção do placar construído até então. E até que o São Paulo consegue construir placares. Né? E dessa vez o São Paulo fez um bom primeiro tempo, levando em consideração que o Bahia, desgaste não existe. É um time que só joga uma competição. O Rogério está aqui em São Paulo. Não precisa nem voltar para Salvador. Vou ficar uns dias aqui. Não tem o que fazer, não tem jogo no meio de semana. Né? O Rogério foi bastante ovacionado pela torcida do São Paulo. E acho que o jogo foi até a lesão do Alan Franco, na verdade, antes do Lucas. Né? Porque o Alan Franco se machuca, o São Paulo já tinha feito todas as trocas e ele tem que fazer número. Já assim, é um zagueiro, né? Então, tipo, não dá o zagueiro fazendo número, ele não pode ficar na zaga, ele tem que ficar longe do gol dele, né? E logo depois a contusão do Lucas, é uma contusão seríssima no tendão de Aquiles, né? Opera nessa segunda-feira, o futuro da carreira incerto, são muitas lesões complexas num curto período. E aí o São Paulo se defende como pode, consegue no final do jogo ganhar 5 escanteios seguidos, queimar 5 minutos com a bola em andamento, não é que o Rafael deitou, não, no campo de ataque, mas numa escapada o Bahia chega e aí o Rafael falha e entrega o 2-2 para o Bahia, que é um time que tem qualidades, mas que oferece também muito ao adversário. Então 2-2 para o Bahia, foi 2-2 contra o Santos, placares bailarinos nos jogos do Bahia são possíveis e comuns. E foi o que aconteceu de novo. Destaque para o árbitro, né? O Lacerda já é um árbitro que normalmente deixa o jogo correr. E não é porque o São Paulo estava na pseudo-casa dele que ele melou o jogo para o São Paulo. Ele não. Ele deu um acréscimo longo, ele não deu os 4... Olha, ele não deu os 4 na ambulância do Klaus, ele deu 7... E depois, com o São Paulo ganhando tempo no campo de ataque, ele deu mais 2, 9. E o São Paulo, 9 minutos acréscimo, 9 jogadores, acabou tomando gol no momento em que parecia que tinha acabado o sufoco, a pressão, por falha do seu goleiro. Porque o Rafael não é goleiro pro São Paulo. Aí eu sempre fico nessa situação. O Rafael é um goleiro nota 6. O São Paulo é um time nota 6. O Luciano é um jogador nota 6. O Bobadilha é um jogador nota 6. O Alan Franco é um jogador nota 6. O São Paulo hoje tem um time de futebol nota 6. Tem um clube de futebol nota 4. Ele faz o possível. O São Paulo... Tem uma direção nota 2. Não, direção nota 0. Né? Agora... Você viu que virou inquérito? Você viu que virou inquérito policial a mudança do estatuto, né, Arnaldo? Um tiroteio, né? Um querendo puxar o tapete do outro, o Conselho Deliberativo querendo derrubar o Executivo querendo derrubar... E aí, nós estamos falando 5 minutos do São Paulo e a gente não falou do Roger. Porque é claro que o principal problema do São Paulo não é o Roger, né, cara? Embora a torcida... É tão evidente. A torcida, não, eu falei... Eu falei o Roger Machado. Eu falei pra vocês que ia acontecer, né? O Roger, além de tudo... Ele teve dessa vez o dissabor de ver o outro técnico venerado. E a torcida do São Paulo não vinha venerando o Rogério nas visitas dele ao Morumbi, mas há algum tempo. Mas nesse jogo em Bragança era Teve Rogério. uma falta pro São Paulo que os caras gritaram o nome do Rogério. Rogério então no final, o Roger no final. viveu isso. A falta. Aí assim, o Roger é responsável pela lesão do tendão do Lucas, porque colocou ele antes da hora. O Roger é responsável... Não, o Roger... Marcos Antônio foi culpado também pela lesão. Cara... É um pouco demais, né? É um pouco demais. Arnaldo, Fala, Trajano. não, uma curiosidade, quero saber o que você acha. Quando gritaram o nome do Rogério na hora da falta, eles estavam com saudade do Rogério cobrador de falta ou com saudade do Rogério treinador? Que no São Paulo não foi lá essas coisas, né? Ótima pergunta. Tava com saudade do Rogério, goleiro cobrador de falta. O goleiro mais subestimado da história do futebol. Tava com saudade de ídolo. Tava com saudade com um símbolo de uma era que passou faz muito tempo. Então, mas vem cá, né, Trajano? Então, já que você falou saudade de ídolo, o São Paulo tinha ídolo. O Lucas Moura não é ídolo?
Ah, sim, então. Mas o ídolo entrou e Não, saiu. mas ídolo. Não, comparar com o Rogério Não. é café pequeno, Não, né? mas tudo bem, mas o Rogério é como o Zico pro Flamengo. Isso é ídolo máximo. Mas o São Paulo, acho que a grande armadilha é tentar recorrer a antigos ídolos recentemente, como foi o caso do Oscar, que nem era ídolo, e o Lucas. E assim, além de tudo, de ser um time nota 6, o São Paulo é um time velho. E time velho para maratona, sente, é normal. Né? Nada que está acontecendo é surpresa. Quantas vezes nas temporadas passadas chegava maio e o São Paulo estava com o DM lotado? Né? Não tem muito segredo. Na verdade, até, acho que o São Paulo tem, nesse ano, alguns reforços com mais saúde. O Arthur é um deles, o Cauli, os caras ajudam. Né? E o Arthur e o Cauli estão jogando bem, por exemplo. Mas é isso, eu acho que o São Paulo é o que mais faz a contagem regressiva, na minha opinião. Faltam 8 jogos em 25 dias. Se o Roger também deve estar fazendo essa contagem regressiva, né? Se ele vai sobreviver a 25 dias. Se o São Paulo termina... e não tem casa para jogar, então né, tem isso também, né? O São Paulo fez a dobradinha de jogos em casa, em Campinas e em Bragança. Sem querer ser pretencioso, se o São Paulo jogasse no Morumbi, ontem ele ganhava o jogo. Basicamente é isso. Né? Basicamente, no teu terreno, é mais difícil alguém descontar uma vantagem quando você está ganhando, mesmo com 9. E aí, né, por exemplo, o Corinthians contou com o estádio inteiro a favor, pulsando, para segurar o Palmeiras com 9 naquele dia. Né? Só a torcida... É diferente o ambiente. Então são 8 jogos em 25 dias, melhor dizer, eram 9, com um Morumbi, sei lá, só daqui a 5 rodadas. Se o Roger conseguir, nesses 8 jogos, manter o time entre os 5 primeiros do Brasileiro, se classificar na Copa do Brasil, difícil, em Caxias, se classificar na Sul-Americana, olha o primeiro semestre do São Paulo, com o Roger, sem o Roger e tal, é muito acima da média desse time nota 6. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.